Olá, graça e paz. Essa é a nossa 87ª semana da jornada de leitura bíblica. Nessa semana, nós começaremos o terceiro evangelho, o Evangelho segundo Lucas, indo até o seu capítulo 8º. Então, começamos com as histórias da Natividade, que Lucas usa ali o primeiro e o segundo capítulo para contar, predição e nascimento de João, que é filho de Zacarias e Isabel, parentes de Maria, a predição e nascimento do próprio Jesus, filho de José e Maria, Jesus sendo louvado no templo, sendo apresentado no templo, sendo aprendendo no templo, sendo ensinado no templo, tudo isso no capítulo 2, até o capítulo 2. Depois, João inicia o seu ministério como batizador, dá testemunho de Jesus, tem também a genealogia de Jesus, Jesus vence o tentador no deserto e inicia seu ministério na Galileia. É rejeitado em Nazaré, que é a sua própria terra, até onde ele foi criado, cura o endemoniado, cura a sogra de Pedro e muitos outros. Tudo isso até o capítulo 4. No capítulo 5, vemos Jesus multiplicando a pescaria daqueles que seriam seus discípulos no futuro, cura um leproso, um paralítico, come com os publicanos e chama um deles, Levi, para ser um discípulo. E ensina sobre o jejum também. No capítulo 6, ele ensina sobre o sábado, cura o homem da mão seca e muitos outros. E, por fim, escolhe os 12 que serão conhecidos como seus apóstolos. No capítulo 6 também, há o sermão da campina, o sermão da planura, que tem as bem-aventuranças, tem os ais, fala sobre a vingança, sobre o amor ao próximo, fala sobre julgar o próximo e também ajudar o irmão que está errado. E termina falando sobre os frutos e a obediência. No capítulo 7, temos Jesus curando o servo do centurião, ressuscitando o filho da viúva, explicando o papel de João no plano de Deus e contando a parábola dos 2 devedores. No capítulo 8, nós terminamos a semana com as mulheres que serviam Jesus, que são ali registradas por Lucas, as parábolas do semeador e da candeia, Jesus falando sobre a sua família da fé e acalmando a tempestade, também curando o endemoniado em Gesara e sendo rejeitado pelos moradores dali. Jesus também cura uma mulher com hemorragia e ressuscita a filha de Jairo, o chefe da sinagoga. O meu primeiro destaque, como sempre, é sobre o autor. Assim como o Evangelho segundo Mateus e o Evangelho segundo Marcos, também o Evangelho segundo Lucas é anônimo. Então, ele não tem um título, não tem alguém assinando e dizendo fui eu que escrevi, mas há uma dedicatória a Teófilo, indicando, ali no primeiro capítulo, no versículo 3, indicando que foi o mesmo autor que escreveu Atos, que também é dedicado a Teófilo. Então são 2 escritos do mesmo autor, os 2 anônimos. Mas há uma forte tradição, assim também como no caso dos outros evangelhos, uma forte tradição que começa ali no primeiro para o segundo séculos, apontando que foi Lucas, o fiel companheiro do apóstolo Paulo na sua segunda e na sua terceira viagens missionárias. Então ele aparece lá em Atos, e não apenas aparece, mas aparentemente é ele que está relatando, porque no capítulo 16, no capítulo 20, no 21, no 27, no 28, são trechos em que, ao invés do autor dizer assim, aí Paulo e os seus amigos chegaram em tal lugar, ele diz assim, aí nós chegamos em tal lugar, nós aportamos, eles nos receberam. Então, o narrador está ali junto com eles, Então, Lucas é aquele também chamado de médico amado pelo apóstolo Paulo, lá na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Então, a tradição diz que teria sido esse Lucas, médico amado, amigo de Paulo, que teria escrito o terceiro evangelho. E interessante também ainda nessa abertura, nessa introdução, ali no capítulo 1, que ao contrário de Mateus e Marcos, Lucas teve que pesquisar para poder escrever. Ele diz lá, eu fiz uma acurada investigação e escrevi tudo na ordem certinha para você, Teófilo. Mas aí então, nós nos lembramos que Mateus era o outro nome de Levi, então ele estava ali presente em grande parte daquilo que ele descreve, como o apóstolo. Marcos, nós dissemos que tem uma tradição muito antiga dele ter registrado o evangelho ou o testemunho de Pedro, que também estava ali presente.
E Lucas não, Lucas diz, olha, eu tive que investigar. Então ele não é dessa primeira geração de cristãos, ele veio depois, né? Ele não conheceu pessoalmente Jesus, não andou pessoalmente com Jesus, mas conheceu os discípulos, né? Segundo a tradição, no mínimo ele andou com Paulo, e ele diz então que fez uma investigação, né? O texto lá literalmente significa assim, eu segui de perto, é como se ele fosse um, um espião ali, um investigador, né? Olhando atrás, detalhes ali, até conseguir montar o seu relato para Teófilo. E a gente até pode imaginá-lo, né? Entrevistando Maria, quem sabe, né? Foi lá entrevistar Maria, já velhinha, já sobre a infância do Salvador, sobre a aparição do anjo, e anotando tudo direitinho ali, né? A gente vê que ele registra lá no capítulo 2, duas vezes ele fala assim, Maria guardava todas as coisas no coração. Se ela guardava no coração, é porque ela não contava para ninguém, mas contou para Lucas, né? Ou pelo menos para alguém que depois pôde contar para o evangelista, quando ele começou a fazer sua pesquisa, né? Podemos também imaginá-lo estudando escritos que já havia a respeito de Jesus na época. Por exemplo, alguns estudiosos calculam que há 350 versículos de Marcos que estão em Lucas. Se bem que metade deles, Lucas escreve de jeito diferente, né? É a mesma história, mas ele escreve de um outro jeito, com as suas próprias palavras, né? Ele é um homem mais culto, então ele usa o grego melhor, ele tem uma gramática melhor, um vocabulário mais sofisticado, né? Mas está lá, você vê claramente que entre um e outro há uma grande semelhança, então podemos imaginar, inclusive, Lucas estudando o Evangelho de Marcos, copiando algumas histórias que ele achou importantes trazer para o texto dele, inclusive às vezes até na mesma ordem, né? Mas sempre com aquele estilo próprio dele que eu falei. E é interessante perceber que mesmo quando ele muda várias coisas no relato, acrescentando novos detalhes, né? Talvez porque ele pesquisou melhor e viu em outra fonte, via mais informações em uma outra fonte que não Marcos, né? Mas é interessante que às vezes, quando é a palavra de Jesus, quando Marcos está ali contando uma história, e aí Jesus disse, dois pontos, e pá. Então, quando é a palavra de Jesus, ele dificilmente muda alguma coisa, ele procura deixar exatamente como estava lá em Marcos. Um exemplo para vocês poderem perceber, comparem aquele trecho que fala da vocação de Levi, quando Jesus passa na coletoria, chama Levi, e que em seguida tem o banquete de Jesus com os publicanos. Tanto em Marcos 2 quanto em Lucas 5, essa é a sequência dos eventos, a gente percebe claramente que os dois relatos são iguais, mas há mudanças, né? Lucas faz essas mudanças que eu estou mencionando e quando chega na palavra de Jesus, ele deixa praticamente idêntico, né? Agora, dentro dessas questões, há ali o sermão, né? O sermão que ele chama de sermão, ele não dá um nome, né? Mas ele diz que foi um sermão na planura. O que é uma planura? Planura é um lugar plano. E Mateus, lá no capítulo 5, diz que foi um sermão do monte, que ele subiu no monte para falar, né? Em princípio, a terminologia aí não é tão importante. Qualquer monte pode ter um pequeno platô onde talvez Jesus tenha achado mais conveniente ficar para falar aos discípulos, né, à multidão. Então, mas de qualquer forma, nós temos duas hipóteses para explicar uma diferença da outra aí, e eu vou trazer aquela para vocês, as duas mais prováveis, para a gente poder entender como funciona essa relação entre esses quatro evangelhos que contam a respeito do mesmo Messias, né? Então, uma hipótese é que são sermões diferentes. Jesus repetia as lições que ele tinha que dar em vários lugares o tempo todo. O pessoal ia mudando, ele ia numa cidade, falava as coisas, ia na outra cidade, falava as mesmas coisas. Então, Mateus registrou numa ocasião, Lucas registrou de outra. Pode ser. Uma outra possibilidade é que sim seja o mesmo sermão, mas cada evangelista adaptou de acordo com as suas próprias fontes, com seus interesses, com seus estilos. Por exemplo, lá em Mateus, o Sermão do Monte ocupa 3 capítulos, e aqui o Sermão de Jesus aqui ocupa apenas 30 versículos. É muito diferente em termos de conteúdo. Mas o que pode acontecer? Quando a gente lê Mateus, a gente percebe que ele costuma agregar ensinos de Jesus e até às vezes curas de Jesus dentro do mesmo tema. Então, se ele está falando sobre dinheiro, ele põe ali uma parábola, põe um ensino, põe uma confrontação com os fariseus, junta tudo perto um do outro, né? Então, Mateus tem essa didática. Então, pode ser que ele tenha colocado dentro do discurso ali do sermão que ele diz que é o Sermão do Monte, talvez ele tenha colocado outros materiais que ele achou que tinham a ver com aquele
que ele está descrevendo. Então, ele acrescentou coisas ali que ele entendeu que tinham o mesmo tema. Pode ser. E Lucas, por exemplo, pode ter retirado algum material dali, que ele não achou importante falar, porque ele preferiu colocar em outro lugar, ou porque ele já tinha mencionado Jesus falando sobre isso em outro ponto. Então, os evangelistas, os escritores bíblicos, tinham essa liberdade, guiada pelo Espírito, de adaptar o material que eles queriam repassar de acordo com a sua própria visão, né? Isso tudo sem esquecer que, na verdade, Jesus falou em aramaico. E ele pregou durante algumas horas, quem sabe, né? No mínimo uma hora. Mas quando você vai ler, você lê em alguns minutos. Em 3 minutos você lê esses 30 versículos aí de Lucas, né? Então, o que está faltando Jesus ter falado? Muita coisa. Isso tanto para Mateus quanto para Lucas, né? João diz que se fosse registrar tudo, não cabia nos livros do mundo, né? Então, com certeza, eles não registram tudo. Eles fazem um resumo daquilo que Jesus falou. Então, Jesus falou em aramaico durante horas e eles resumem tudo em grego em alguns parágrafos, né? Então, é evidente que há uma necessidade de adaptar. O que só nos faz pensar o seguinte: que incrível foi esse trabalho do Espírito Santo de inspirar esses autores, conduzi-los num processo todo complexo para que o Evangelho chegasse até nós, né? Que bênção, que bênção. E se eles trabalharam tanto e se esforçaram tanto e pesquisaram tanto, no caso de Lucas, né? Então, vamos valorizar o trabalho desses irmãos do passado, né? Vamos também nós estudar a Bíblia. Boa leitura e até a próxima.